palavrinhas sobre o texto. Vamos adorar o Senhor assim, ó. Vamos falar com Ele assim, cantando. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Levante sua voz e diga mais uma vez: Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, Suplica a Ele. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de ti. Espírito Santo, nós queremos mais do Senhor pela Tua palavra. Fala conosco agora, Senhor. Não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, para que seja, Pai, edificação para as nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos familiares. Instrua-nos, Deus, através da Tua boa palavra, e nós apresentamos o nosso coração a Ti como uma terra boa, como um solo fértil, Pai, desejoso para receber a Tua instrução, hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você crê, diga obrigado, Senhor. Amém. Lucas capítulo 5, eu vou usar esta apresentação, porém esse texto aqui está numa versão ampliada um pouquinho. Vai ter uma diferença talvez de pequenas palavras com relação à tua Bíblia. Lucas capítulo 5, no versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o seu povo. Versículo 4 diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar. Diga comigo, pegaram uma quantidade grande de peixe, que as redes começaram a rasgar. Seguinte, vamos lá, versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Diga comigo, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Se tiver alguém bonito do seu lado, diga: a partir de agora você será pescador de homens. Versículo 11 diz: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Diga: deixaram tudo e o seguiram. Esse texto de Lucas capítulo 5 que eu li com você, do versículo 1 ao 11, ele é conhecido como a pesca maravilhosa. Uma pesca que aconteceu juntamente com os discípulos do Senhor.
E é um texto que nós vamos analisá-lo juntamente com o texto de João, capítulo 21. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 21, no versículo 1, que fala de uma outra pesca, bem parecida com essa, bem similar a essa. Eu preciso ler esses textos com você, para que depois juntos nós entendamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Todas as vezes que nós lemos um texto que nós já conhecemos, o Espírito Santo sempre tem uma revelação nova para falar conosco. João 21, no versículo 1, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Diga comigo: naquela noite não pegaram nada. Versículo 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Diga comigo: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Versículo 7: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Esse discípulo a quem Jesus amava é João, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Diga comigo: um fogo, peixes e pão. Versículo 10, disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. João capítulo 21, versículos de 1 ao 11. Como eu disse para você, essa versão é da Nova Versão Internacional, da NVI. Essa pesca, ela é chamada na Bíblia de pesca milagrosa. Então a primeira de Lucas capítulo 5 que nós lemos é maravilhosa, e essa é a milagrosa. O que eu gostaria de mostrar para você é que o Senhor tem níveis de intimidade que Ele quer gerar na minha vida e na sua. A pesca maravilhosa de Lucas capítulo 5, ela se dá num ambiente muito maravilhoso. Se dá num ambiente de que o Senhor queria se apresentar para os seus discípulos. Jesus queria mostrar para aqueles pelos quais Ele estava chamando para viver com Ele, aquilo que Ele era, aquilo que Ele poderia fazer e aquilo que Ele esperava de cada um daqueles homens pelo qual Ele escolheu. O grande problema nosso é muitas vezes olhar para as circunstâncias que nós estamos vivendo e nós não conseguimos muitas vezes entender o que Deus tem esperado, o que Deus deseja acerca de mim, acerca de você. O tempo se passou, Jesus foi à morte de cruz, e essa pesca do capítulo 21 de João é uma pesca que se dá já no Jesus ressuscitado. É um nível novo que o Senhor tinha para aquele povo, e o Senhor queria se mostrar de uma forma muito mais específica para eles. Eu preparei uma tela, que é a página seguinte, que eu queria que você entendesse algumas coisas bem simples, para que eu possa daqui a pouquinho ministrar ao seu espírito. Na pesca de Lucas capítulo 5, ela acontece em águas profundas. Diga comigo: águas profundas. Então o Senhor disse assim para os discípulos: entrem no barco e vão em águas profundas e lancem as redes de vocês. Interessante que nessa pesca eles estavam frustrados, decepcionados. Eles não tinham pegado nada, eles não tinham pescado nada. A noite toda eles tentaram jogar a rede e não colheram nada. A Bíblia narra que eles já estavam lavando, guardando as redes. Jesus usa um dos barcos daqueles homens, se assenta naquele barco, começa a ensinar o povo pela sua palavra. E o Senhor então libera uma palavra a eles: levantem-se, entrem nesse barco, lancem as suas redes, mas em águas profundas, ou seja, voltam a pescar. Essa pesca então se deu em águas profundas. Jesus estava dentro do barco, eles lançaram a rede no mar, segundo a palavra que o Senhor ordenou a eles, e eles pegaram muitos peixes de vários tamanhos, que as redes
quase que se rompiam. Além do mais, Jesus estava então iniciando o seu ministério. Eu entendo que essa pesca é o nosso início na jornada com o Senhor. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, Ele começa a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Ele se mostra a mim e a você de uma forma tremenda. Mas à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos gerando níveis de relacionamento, níveis de intimidade. Então, para que a gente possa andar com Ele, Ele não precisa mais fazer coisas miraculosas, extraordinárias, para nós vermos que é Ele que está conosco. Quando Ele começa a se mover com coisas simples, até mesmo no cair de uma folha, até mesmo no pôr do sol, até mesmo no anoitecer, quando nós somos íntimos do Senhor, nós começamos a ver a graça, começamos a ver o favor do Senhor. Quando andamos com Ele, vivemos com Ele, sabemos que Ele está dentro do nosso barco, que Ele não nos desampara. Muitas vezes, por não vermos algumas coisas acontecer do jeito que nós gostaríamos, isso não significa que Ele não está conosco. Isso não significa que Ele não está colocando as suas mãos sobre a nossa vida. Então aqui nessa pesca, Ele queria mostrar para os discípulos que Ele desejava andar com aqueles homens, viver com aqueles homens. Queriam fazer daqueles homens discípulos seus. No capítulo 21, na pesca milagrosa de João, a tela que eu coloquei lá, eu quero fazer um comparativo com você. Enquanto um se deu em águas profundas, essa se deu em águas rasas. Você se lembra que você leu comigo no texto que o Senhor encontra eles na praia e o barco estava distante da margem da praia 90 metros. Você que vai constantemente na praia, você pode tirar férias de algumas semanas. Você que nada bastante lá no mar, você sabe o que é 90 metros. Você começa a aprofundar. É impossível você num lugar que você se afasta da margem, da areia, 90 metros, pescar peixes imensos e grandes. Então eles afastaram-se ali 90 metros. Então a água que eles estavam ali eram águas rasas. Jesus estava na praia, Jesus não estava no barco. Aqui já era um nível de intimidade. Lançaram a rede à direita do barco. Jesus agora, quando fala para eles se eles tinham peixe, eles respondem, nós não temos. Então Jesus não fala para eles, lança as redes. Jesus fala assim para eles, lancem a rede à direita do barco. Por que Jesus disse isso? Porque eles já sabiam quem era Jesus. Eles já tinham visto os milagres que Jesus havia feito. Eles já tinham visto coxo se levantar. Eles tinham visto cego enxergar. Eles tinham visto mudo falar. Eles tinham visto paralítico levantar. Eles tinham visto coisas maravilhosas. Então o Senhor foi muito criterioso com ele. Assim muitas vezes nós precisamos ser com o Senhor. Nós andamos com Ele, conhecemos a Ele, sabemos que Ele vai ser muito específico conosco. Deus quer despertar em nós uma dependência, não por aquilo, uma intimidade, não por aquilo que Ele pode me dar e me colocar nas mãos. Não porque Ele pode me tornar uma pessoa bem-sucedida e cheia de posses, não. Mas porque se Ele é tudo que eu tenho, se Ele é a única coisa que eu tenho, que eu cuide dEle, que eu guarde da presença, da intimidade que eu tenho com Ele todos os dias da minha vida. Quantos têm Deus como a melhor coisa das suas vidas? Digam amém. Então olha para quem está ao seu lado e diga, se Deus é tudo que você tem, preserve a sua intimidade, que Ele é muito detalhista com você. Porque Deus tem uma forma específica de falar com cada um. Alguns de vós, Deus fala com você quando você se dobra em oração. Alguns de vós, Deus fala com você quando você está no seu carro dirigindo. Alguns de vós, Deus fala com você quando você põe um fone de ouvido para ouvir um louvor, uma canção. Eu, por exemplo, você pode até rir, mas Deus fala comigo quando eu estou tomando banho. Você quer ver um lugarzinho para Deus falar comigo quando eu estou tomando banho? Talvez é porque ali eu estou me despojando da sujeira do mundo, me tornando uma pessoa limpa. De repente é porque ali Ele escolheu um lugar para falar comigo. Deus tem momentos específicos para falar conosco. E aí eles lançaram a rede à direita do barco. Ali nessa pesca, eles não colhem uma multidão de peixes. Eles recolhem 153 grandes peixes. Muito diferente da outra. As redes não se rompem. E esse milagre se dá depois da ressurreição. Quando eu estive em Israel, em novembro, quando nós descemos do barco, nesse passeio que nós fomos fazer, às margens de Tiberíades, do mar da Galileia, eu desci do barco e eu digo sempre que se chorar emagrecesse, eu tinha voltado com uns 40 quilos a menos de Israel. Porque eu nunca chorei tanto em Israel, como eu chorei dentro desse barco.
Quando eu entrei dentro do barco, nós saímos do mar da Galileia, estava uma névoa sobre aquele lugar. Nós muito pouco conseguimos enxergar as montanhas da Jordânia. Mas o mar da Galileia, ele continua intacto, dos mesmos dias de Jesus. Quando você anda em Jerusalém, em alguns lugares, Cafarnaum, por exemplo, Cafarnaum é ruínas, pedra sobre pedra, cumprimento da palavra. Jerusalém, muita coisa se foi alterada de lá, mas o mar da Galileia não. O mar da Galileia continua sendo o mesmo lugar, aonde o próprio Senhor veio andando sobre as águas, aonde o próprio Senhor deu uma intimidade profunda e tremenda para Pedro. Pedro pensou que fosse um fantasma, todos eles que estavam dentro de um barco. E eles gritaram: Senhor, se é o Senhor que está vindo aí, nos deixa ir contigo. Ele disse: venha. Pedro, ousado e corajoso, toca os pés nas águas e anda. A Bíblia não fala se ele deu 1, se ele deu 10 ou se ele deu 100 passos. A Bíblia diz que Pedro andou. Mas por um momento Pedro se assustou com o vento. Pedro na verdade começou a afundar. Mas impressionante que o próprio Cristo, que vinha andando sobre as águas, toma Pedro nas mãos, segura Pedro, junta Pedro nos braços e fala: Pedro, vamos voltar para o barco. E Pedro começa a andar na volta também. Então Pedro andou para ir e Pedro andou para voltar. Isso são níveis de intimidade. Há quem diga assim: o Pedro andou, mas afundou. Mas o Pedro andou. E o grande problema é que Pedro teve coragem de se lançar. Pedro teve coragem de provar o sobrenatural de Deus. Diga comigo: Pedro teve coragem de provar o sobrenatural de Deus. E quantas vezes nós não temos? Deus nos chama para viver um tempo de coisas sobrenaturais com Ele, mas por causa dos rótulos, por causa da nossa posição, por causa da nossa hierarquia profissional talvez, a gente não quer fazer isso, não quer viver, não quer se lançar, a gente quer manter-se no padrão. E o Senhor tinha um propósito específico na vida do Pedro. Mas quando eu desci do barco, nós paramos ali nas margens do rio e começamos a estudar esse texto. E conosco tinha um judeu. E ele disse assim para nós: eu estudei junto com os rabinos, e nós também sempre ficamos nos questionando: por que que eles pescaram 153 peixes e não 200? Por que que não foi 240? Mas por que que foi 153? A gente sempre ficou pensando nisso, e eu sempre me questionei. Eles estudaram, e 153 é uma soma de um número de uma frase. O alfabeto judaico, cada letra tem um número. E Jesus quis, na verdade, mostrar para os seus discípulos, que eram íntimos dele, quando eles contam 153 peixes, Jesus disse a seguinte frase: Ani Elohim. Ani Elohim, em hebraico é eu sou Deus. Como não existe o sou, ele disse eu, Deus. Naquele momento, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: espera um pouquinho, o que eu prometi para você, o que eu falei para vocês que aconteceria com vocês se vocês andassem comigo, vai se cumprir. Nunca vai lhe faltar nada. Porque naquele momento os discípulos se encontravam num momento de aflição. Jesus estava na cruz, ou melhor, Jesus já tinha ido à cruz. Jesus, na verdade, aqueles pelos quais ele andaram junto com ele, e ele prometeu tantas coisas, de repente eles veem Jesus todo mutilado, o corpo todo arrebentado, os soldados lançando sorte para ter as roupas de Jesus. O homem que dizia ser filho de Deus, de repente se prostra numa cruz daquela, fica ali entregue. Eu creio que houve um abatimento na vida daqueles discípulos, menos a vida de um, específicos comigo, com você, mas para isso, eu e você, precisamos ter uma chama ardente no meu coração. E eu não sei porquê, mas eu preciso falar isso aqui, eu não consigo sair desse lugar. Existem pessoas que estão aqui hoje, crentes em Jesus, que precisam falar para Ele hoje de espírito: Senhor, acende de novo meu fogo. Porque tem levado uma vida com Deus de qualquer jeito. E vida com Deus não se leva de qualquer jeito. A prova que não é de qualquer jeito é que Ele se mostra para esses homens dizendo assim: eu sou Deus. Se você tem vivido dias de adversidade, você está vivendo dias de assolações, chegou aqui na igreja hoje com adversidade na sua vida, o Senhor está aqui dizendo para mim e para você hoje: ei, não se apavora, porque eu sou Deus. Não se desespere, porque eu sou Deus.
Não se precipite, porque eu sou Deus. O grande problema de muitos de nós hoje é sair da posição da onde estamos. E às vezes, quando saímos da posição da onde estamos, não avançamos, mas pelo contrário, retrocedemos. E o Senhor não deseja que eu e você retroceda. Então repete comigo: eu preciso manter o fogo ardente no meu espírito, para que eu possa caminhar todos os dias com o Senhor. Tem alguém que deseja esse fogo ardente? Tem alguém que tem mãos para glorificar o Senhor nessa hora? Já estou terminando, diga aleluia. Uau! Não sei se você falou isso porque você não quis me constranger ou por temor mesmo. Além de encontrar fogo, tinha um pão ali. Profeticamente, o próprio Cristo estava dizendo para eles: olha, se o fogo apagar e vocês não se manterem alimentados pela palavra que é o pão, vocês não vão suportar. A prova de que a palavra tinha entrado no espírito do Pedro, mas por um momento ele se esqueceu, é que ele voltou a praticar aquilo que o Eterno não queria que ele fizesse mais. Quantas vezes eu e você temos uma palavra do Senhor liberada a nós? Quando nós recebemos o chamado de Deus para esse ministério, o Senhor liberou uma palavra que você conhece, que eu falo sempre dela. Ele disse para nós: eis que pus uma porta aberta diante de vós, a qual ninguém pode fechar. Então os dias que são maus, porque vem dia mau. A gente não vive todos os dias na primavera. A gente não vive todos os dias no outono. Existem dias que o inverno chega, noites escuras, frias. Existem momentos que, por mais que a casa possa estar cheia, a gente tem a sensação de que está sozinho. Por mais que você possa estar às vezes cercado de pessoas que te alegram, na verdade a sensação que você tem é de que ninguém está perto de você. São os dias maus, os dias negros. Existem noites que vão ser tristes, de choro, mas há uma esperança para aqueles que creem no Senhor. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer, e o amanhecer virá. Então, na verdade, eles se esqueceram da palavra. Pedro principalmente se esqueceu da palavra que o Senhor disse. Se o Senhor disse que você e sua casa desfrutariam de um tempo tremendo com Ele, Ele vai cumprir. Se o Senhor disse que te restituiria, Ele vai cumprir. Se o Senhor disse que transformaria, Ele vai cumprir. Enfim, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas a palavra não pode sair do meu coração. A palavra não pode sair do meu espírito. E eu queria te fazer uma pergunta: você se lembra de todas as palavras que o Senhor disse a seu respeito? Sabe aqueles cultos que você participou? Sabe aqueles momentos que você parou na sua casa para ler a Bíblia? Porque todos são amantes da palavra. Sabe quando você falou assim: Senhor, fala comigo? E Ele falou. Você escreveu o que Ele falou? Você guardou? Amados, eu preciso te falar uma coisa simples, mas importante. A palavra de Deus não é conto de livro. A palavra de Deus é herança perpétua. Quando Deus fala, você precisa tomar essa palavra e guardar. Muito melhor de qualquer tipo de herança que você possa ter. Porque essa palavra, ela não vai voltar vazia, sem antes cumprir pela qual ela foi destinada. Um dia o Senhor tinha uma palavra a meu respeito. Um dia o Senhor tinha uma palavra a seu respeito. E Ele não deixou de velar essa palavra, até que eu e você não fôssemos alcançados por Ele. Ele perseverou e insistiu. E quantas vezes nós, porque nós não vemos o resultado de uma coisa, a gente já logo abandona, já logo entrega. Ah, não vale mais a pena nem ficar acreditando nisso, porque não está acontecendo. Passou um dia, 2, uma semana. Ei, irmãos, quando nós falamos de fé, e nós falamos um pouco aqui com os homens ontem à noite, vai um pouco muito mais além do que a gente imagina. Quando o Senhor prometeu para Abraão um filho, ele tinha 75 anos. O filho chegou quando ele tinha 100. Você está disposto a esperar os cumprimentos das coisas do Senhor? Só que no meio do caminho, o pai Abraão arrumou um rolo para a gente até hoje.
O Senhor disse: olha, vai nascer filho seu, da sua mulher, das suas entranhas. Mas no meio do caminho a Sara disse assim para ele: bem, eu estou meio velhinho, então está aqui a minha serva Agar, deita com ela. Como o Senhor disse que através dele as famílias seriam benditas, Deus não podia negar a própria palavra, teve que gerar um filho ali. Nasceu Ismael. Hoje nós vemos a guerra entre os judeus e os muçulmanos, entre o Estado da Palestina e o Estado de Israel, por um ato precipitado do próprio Abraão, pai da fé. Agora entenda uma coisa: Deus não podia negar, os muçulmanos são um povo imenso, assim como o povo do Senhor. Ele não podia negar a sua família, Abraão, a sua descendência será grande nessa terra. Ei, querido, o que Deus disse, meu irmão, o que Deus disse, minha irmã, a seu respeito, acerca da sua casa, acerca dos teus filhos, acerca do seu matrimônio, acerca das suas finanças, acerca dos seus negócios, Ele vai cumprir no momento estabelecido, em nome de Jesus. Mas não perca essa palavra de vista. O dia que eu e você perdermos a palavra de vista, nós perdemos tudo. Repete isso comigo: o dia que eu perder a palavra de Deus de vista, eu perdi tudo. Então não deixe de olhar para a palavra que o Senhor lhe prometeu. Aí você me pergunta: tá, ele disse do fogo, que é o Espírito, o pão, que é a palavra, e o peixe. Interessante que tinha um peixe ali, mas quando eles chegaram na praia, o Senhor disse assim para ele: me dá um peixe pelo qual vocês pescaram. O Senhor disse assim para eles: se vocês não tiverem o fogo, não tiverem a palavra e o desejo de dar a primícia de vocês para mim, vocês não vão andar como eu queria que vocês andassem. Naquela hora, quando ele pede peixe para eles, não é porque Jesus precisava de um peixe. Eu imagino, escute um pouquinho, olhe para mim. Eu creio, você não precisa acreditar no que eu vou falar. Jesus chega na margem da areia ali, da praia, vê os discípulos no barco. Pedro estava pelado, nuzão, lá no barco, meio desgostoso com a vida, como de vez em quando a gente fica. Jesus olha ali e fala assim: eles foram pescar. Eu imagino que ele disse assim: peixes grandes eu ordeno à direita do barco. Não foi com uma palavra que ele fez? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Com uma palavra, Jesus ordenou na margem da areia, da praia, e os 153 peixes chegaram ali. Então Jesus disse para eles assim: olha, agora vocês me dão um peixe. Jesus estava ensinando a eles: nunca se esquecerem da primícia. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando da sua vida. Muitas vezes a gente acorda de manhã, cabelinho daquele jeito, né? Um para Marte, né? Um para Plutão, aqui atrás para Vênus, aqui a marca das dobras da fronha, não é? Amargada, cheio de problemas, já está pensando no que vai enfrentar no trabalho ou nas coisas da casa. E a gente esquece naquele momento de acordar, abrir os olhos e falar assim: Senhor, muito obrigado pela vida. Porque enquanto eu e você, eu não estou falando isso aqui para mexer com o seu emocional, mas enquanto eu e você estamos aqui, felizes, saudáveis, de bolso cheio, fala amém, e um banquete em casa, diga aleluia. Tem gente no Amaral Carvalho lutando pela vida, feliz porque Deus está dando uma oportunidade para ela. Tem gente nesse outro hospital aqui em cima, pertinho de nós, desesperado com o aparelhinho ali, na expectativa de que Deus dê uma oportunidade. E às vezes, porque a gente não alcança uma coisinha tão pequena, é motivo de nós esquecermos a palavra, esquecermos o Deus que nos gerou, e aí largamos de dar as primícias para o Senhor. Como nós falamos que domingo é dia do Senhor, quantos aprenderam assim? Digam amém. Mas o domingo não é do Senhor, o domingo é nosso.
A gente fala que é do Senhor, mas a gente não dá para Ele. Porque alguns estão aqui ouvindo a palavra. Outros estão aqui sentindo o cheiro do frango que está assando em casa. Já pensando no espeto que vai rolar. Porque nós estamos pensando em nós. E de vez em quando não dá, a gente nem vem para ouvir Deus. Porque a gente tem coisa para fazer no domingo. Porque eu corro a semana inteira. Queridos, o que o próprio Jesus estava ensinando para eles era: comam da palavra, vivam cheio do Espírito e escolham entregar a primícia. Se fizermos isso, cumprimos um mandamento. Me pergunte qual é. Deus está falando em todos os cultos isso conosco: buscar em primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esse texto que a gente fala, buscar em primeiro o meu reino e minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tem que parar de ser um adesivo de carro e de geladeira, e tem que estar estampado no nosso coração. A mesma coisa como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem que parar de ser um adesivo, tem que parar de ser um colantinho, e tem que estar estampado no nosso peito. Ele vai ser o meu pastor quando eu deixar Ele ser o meu Senhor, quando eu deixar Ele me guiar, quando eu deixar Ele me orientar, quando Ele me fala. Fala para essa pessoa linda, vem uma palavra para você agora, ó. Quando Ele falar não, tem que se alegrar com o não. Quando Ele falar sim, tem que se alegrar com o sim. Ah, mas eu quero isso. Não, isso não é para você. Mas eu quero comprar isso. Não, você não vai comprar, mas agora está vendendo lá em 36 vezes. Não, mas agora não. Porque é gostoso a gente querer andar com Deus porque Deus dá. Mas é gostoso andar com Deus quando Ele fala, agora não. É gostoso quando Deus fala assim, essa porta você não entra porque eu não quero que você entre. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me contaminar de nenhuma delas. Tudo é lícito, desde que ela não me contamine. Tudo é lícito, desde que ela não me separe do Senhor. Tudo é lícito, desde que ela não roube aquilo que Deus tem para a minha vida. E tudo o que nós temos aprendido, pelo menos no início desse ano até aqui, é que o meu adversário, o seu, quer distrair você. Fala para o teu irmão, cuidado com a distração. Fala, seu inimigo quer te saquear. Justamente nesse ponto. Você ficou distraído algumas vezes? Nós homens temos essa distração. A gente comentava isso ontem à noite aqui. De vez em quando o homem precisa de um tempo dele. Tem um pregador que fala que nós homens temos a caixa do nada. De vez em quando a gente senta no sofá de casa, segura o controle da televisão na mão, a mulher vem lá e fala, o que você vai fazer? Não, nada. Enquanto ela está com o telefone aqui, ela está batendo o bolo aqui, ela está fechando gaveta com a mão, com a perna, encosta aqui, faz tudo e grita para um, grita para outro, ela escuta o que a gente está falando na sala, a gente está ali na caixa do nada. A mulher, ela tem um emaranhado de fio na cabeça dela, um emaranhado, fio que fica, é um ligado com a mãe, é um ligado com os filhos, é um ligado com o trabalho, é um ligado com a igreja, é um ligado com aquela coisa, e desarma no fiozinho vermelho. O duro é achar qual deles. Agora o homem não. O homem, ele aprendeu que foi dado para ele um carrinho e uma bola. Então ou ele quer assistir jogo, ou ele quer lavar o carro, ou colocar roda, rebaixar o carro, é isso que ele quer. Agora, como para elas foi dado umas panelinhas, pratinho, bonequinha, roupinha, então ela gosta de lavar, passar, pentear, ela gosta de fazer, é isso que ela gosta, não adianta isso. Então, são coisas que a gente precisa aprender a entender. E uma coisa a gente não pode se esquecer, perder o foco e se distrair, é derrota na certa. E por que muitos hoje têm deixado de viver a totalidade de Deus na vida deles? Por causa da distração. E o nosso adversário, eu vou encerrar agora pode dizer aleluia. Não, pode falar, fala aleluia. A distração que o nosso adversário quer colocar é no lugar que você tem dificuldade para dominar. Como que não, o apóstolo fala que eu não entendi o que você falou. Você falou em hebraico.
O nosso adversário vai atacar você para criar distração em você na área que você tem dificuldade para lidar, que você tem fraqueza. Sua fraqueza é a língua? Não, minha fraqueza é que eu falo um pouco assim. Então é pela palavra, pela sua boca. O seu problema é os olhos. O seu problema é a incredulidade. É nessas áreas onde você tem fraqueza que ele vai vencer você, que ele vai criar situações para você desacreditar. Mas se depender de mim, você vai sair daqui hoje com fogo aceso, comendo a palavra e entregando primícia para o Senhor. Tem alguém que anseia isso para a sua vida? Aplauda o Senhor e jubila Ele.